Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez conversando neste podcast. O que eu queria conversar com vocês é duas saúdes importantes: o corpo e a mente. Aquela famosa frase mente sã, corpo são, ela parece simples, tipo uma dica de bem-estar. Mas se a gente olhar com mais profundidade, tem algo meio idealizado aí. Dá a impressão de que se você cuidar direito de um lado, o outro automaticamente entra no eixo, como se a gente fosse todo equilibradinho por natureza. E na prática não é bem assim. Essa ideia muitas vezes vira um padrão interno, uma espécie de tenho que dar conta de tudo. Pode até ajudar e se orientar, mas também pode virar um peso, porque no fundo, ninguém funciona de uma forma perfeita, ajustada o tempo todo. E tem um ponto importante: a mente e o corpo não são duas coisas separadas que depois se conectam. Eles já vêm juntos. O corpo não é só o físico, ele carrega uma história, uma memória, uma emoção. Às vezes, quando a gente não consegue colocar algo em palavra, o corpo acaba falando. São as famosas doenças psicossomáticas. E curioso, às vezes, o excesso de cuidado com o corpo pode virar um jeito de não olhar para nossa mente, o nosso cuidado mental. É muito comum ver gente que faz tudo certo, se alimenta bem, dorme bem, se exercita, e mesmo assim se sente ansiosa, irritada, vazia. Aí o cuidado com o corpo pode virar uma tentativa de controle. Tipo, se eu organizar isso aqui fora, talvez eu consiga dar conta do que tá bagunçado por dentro. Ou só que sem perceber, isso vai virando uma rigidez, uma cobrança silenciosa, quase que uma autopunição disfarçada de disciplina. Por outro lado, tem quem vá para o extremo oposto. Se apoia cuidando somente da mente, da lógica, da produtividade e deixa o corpo de lado. Mas o corpo não some e ele vai cobrar. Começa a aparecer o cansaço, a insônia, as dores, o desconforto. Quem não tem, acaba não tendo clareza no que está fazendo. É como se ele pudesse, ele na verdade puxasse um freio que dissesse: opa, calma, precisamos de um limite aqui. E aí entra uma pergunta interessante: que afinal ter uma mente sã se o corpo não tá são? Porque muitas vezes isso vira sinônimo de estar sempre bem, calmo e produtivo. Só que a vida real não é assim. Sentir raiva, dúvida, tristeza, tudo isso faz parte da nossa vida. Quando a gente tenta eliminar essas partes, pode acabar sofrendo ainda mais. Tem gente que se angustia não por estar mal, mas por não conseguir eh, estar bem do jeito certo. Outra coisa que pesa é o social. Hoje em dia, um corpo saudável muitas vezes virou um corpo ideal. E aí, sem perceber, a saúde vira uma cobrança. Comer certo, viver certo, sentir certo, como se tudo tivesse um padrão. A culpa continua ali, só muda de roupa. A moral vira dieta. Mas também é importante não cair no outro extremo. Nem todo sintoma do corpo é mensagem do inconsciente. Existe de fato doenças, questões biológicas, coisas que precisam ser cuidadas e com um cuidado médico mesmo. Não é uma coisa ou outra. Dá uma olhada para o corpo ou para a mente juntos sem competir. No fim, talvez a forma mais humana de olhar para si é buscar um equilíbrio perfeito, pensar num diálogo, conversar com a mente e cuidar do corpo.
Um espaço interno onde você consiga escutar o seu corpo sem tratá-lo como inimigo e escutar a sua mente sem exigir que ela seja perfeita o tempo todo. Algo mais vivo, mais possível e mais humano. Vamos refletir sobre isso e tentar equilibrar esses dois lugares? Um grande abraço, nos encontramos no próximo podcast. Não esqueça de apertar o sininho, de curtir, comentar e compartilhar. Nos vemos até na próxima. Um abraço a todos.